Fernanda Manhota já na tela conosco, nossa analista de internacional, para tratar. Manhota, muito boa tarde para você. Tratar dessas mais de 48 horas, né? Já desde domingo que caiu, de fato, o regime de Bashar al-Assad e os rebeldes tomaram o poder. E a gente tem visto ali uma série de demonstrações que, depois de tanto tempo sob um regime totalitário, autoritário, ditatorial, como o regime da família de Bashar al-Assad, é natural que haja reações, como a gente tem visto ali, e esta decisão de não perdoar quem se envolveu em tortura. A gente mostrou que as prisões ali do regime sírio eram algumas das mais violentas e cruéis que se tem notícia recentemente. Agora, já é possível ter algum cenário do quanto a situação, quanto tempo, digamos assim, vai levar para a situação do país ter alguma estabilidade social, se é que vai ter esta estabilidade política e social que os rebeldes que assumiram o poder estão prometendo, apesar de todo o seu histórico também de violência? Oi, Yuri, Débora, todos que nos acompanham aqui no 360. Olha, Yuri, essa é a pergunta que não quer calar nesse momento, né? E até os mais otimistas têm sido muito cuidadosos em garantir ou em prometer que a Síria vai mergulhar agora em um mar de estabilidade. Se a gente acompanha o discurso que tem sido feito por esses líderes e que o Américo acabou, né, de nos trazer, eles têm usado palavras dessa natureza. Eles têm dito que a Síria está exausta de guerra, é uma expressão que foi usada nessa primeira coletiva internacional. Eles têm falado em reconstrução, em busca de paz e têm tentado manter esse discurso dentro da linha da moderação, para se afastar justamente desse legado, tanto de violência de Bashar al-Assad, quanto também das próprias origens de vários desses grupos, como é o caso do próprio HTS, que tem, né, a sua coluna vertebral lá ligada à Al-Qaeda originalmente. Nesse momento, Yuri, acredito que o principal desafio que se enfrenta na Síria é justamente estabelecer o mínimo de coesão entre esses vários grupos, né, que têm interesses muito heterogêneos e que, evidentemente, de uma forma ou de outra vão disputar poder e espaço dentro dessa administração. A gente fala de mais de uma dezena de grupos diferentes que, em alguns casos, né, têm controle territorial sobre diferentes áreas da Síria e que agora vão precisar barganhar, negociar para encontrar uma liderança comum que, de alguma forma, consiga transitar entre esses vários grupos. Eu diria que, nesse momento, existe uma polarização, principalmente em torno de dois agrupamentos principais. O primeiro deles é o próprio HTS, que a gente sempre tem citado, é parte da liderança que derrubou o regime, que agora dá as entrevistas, ocupa o Palácio do Governo. Então, a gente está falando aí, sobretudo, de forças apoiadas pela Turquia, né? A gente está falando de um pessoal que veio de uma presença muito forte no noroeste da Síria. Mas tem um segundo grupo, que esse é o grupo que todo mundo está observando agora, os chamados membros das Forças Democráticas Sírias, né? O SDF, que, em geral, é muito composto por curdos, né, e ficam ali mais no norte da Síria. Eles são muito fortes em algumas áreas e eles são oposição ao HTS, né? Na verdade, a Turquia apoia o HTS justamente contra as forças democráticas sírias. Então, nesse momento, a gente está começando a ver um ascender sobre o outro e eles disputarem essa liderança. Então, acho que dessa tensão é que vai sair um pouco das pistas que a gente está esperando para poder dizer sobre o futuro da Síria, Yuri.